Tudo bem, gente? Mais um projeto no Gabinete com o Pastor, e a pergunta de hoje tem muito a ver com o momento, que a gente está vivendo. Recentemente comemoramos aí o Dia da Consciência Negra e, diante de tantos fatos, protestos e falácias sobre esse assunto, chegou o seguinte tema: existe racismo estrutural no Brasil? Bom, em primeiro lugar, o que é racismo estrutural? Racismo estrutural é uma ideia defendida principalmente pela ideologia esquerda, que o Brasil é um país racista, onde o negro ele é depreciado, onde a expressão certa é preto, onde a população preta ela é depreciada, ela é marginalizada, ela é vítima de um enorme preconceito, e na nossa população eles não têm vez. Só que isso é um grande exagero, e eu quero que você, antes de começar a ficar nervoso e tal, calma. Escute todos os argumentos para depois você entender onde eu quero chegar. Existe racismo no Brasil? Existe racismo. Não o Brasil é racista, mas existem pessoas racistas. Existe estupro no Brasil? Existe, nem por isso o Brasil é um país de estupradores. Existem maníacos? Sim, nem por isso o Brasil é um país de maníacos. Se eu disser que não existe o racismo, eu estaria viajando na maionese, como dizem aí. Porque o que é o racismo? O racismo nada mais é do que uma ação fruto do preconceito. E isso é muito antigo. O preconceito é tão antigo que a Bíblia mesmo está recheada de exemplos por conta do preconceito. Vou dar só um exemplo bíblico, é o próprio Jefté, que por ser canhoto, ele sofreu um grande preconceito, entre outras coisas na vida dele. Então, preconceito existe, preconceito é um rio que vai desabocar tanto no racismo, quanto na homofobia, quanto na cristofobia. Então, existe sim. Agora, dizer que o Brasil, vive um racismo estrutural, aí é um ativismo em cima de alguns fatos sem o menor cabimento. Quer ver? Como que o Brasil é um país estruturalmente racista, tendo o rei do futebol como Pelé? Faz sentido? Faz sentido artistas milionários que lotam arenas, que faziam farra aí com o dinheiro da Lei Rouanet, até pouco tempo atrás, serem negros? Faz sentido? Vou dar um outro exemplo. Existem artistas que estão aí há mais de 20 anos no mercado, comparando a minha idade, mais ou menos, desde quando eu conheço que ele faz sucesso. Um exemplo, Alexandre Pires. Se o país fosse estruturalmente racista, tivesse um racismo estrutural, será que ele seria quem é no nosso país? Gilberto Gil? Nossa, nós temos inúmeras personalidades pretas que são o quê? Que são milionários, que são artistas, que curtem da fama. Se o Brasil fosse um país que sofresse do racismo estrutural, essas pessoas não teriam vez. Ah, mas eu estou falando de artista, então vamos para aqueles que não são artistas. Nós temos delegados, nós temos juízes, advogados, graças a Deus nós temos médicos, nós temos policiais, promotores públicos, pastores. Um dos grandes pregadores do momento, que a agenda dele não tem nem mais vaga, é o Dr. Rodrigo Silva, um homem extremamente culto, preto. Será que se nós fôssemos esse racismo que dizem, se ele realmente existisse, essas pessoas teriam cargos preeminentes como têm? Estariam em lugares como estão? Ora, gente, isso é uma grande falácia que tenta pôr em nós essa certa divisão para que a gente fique, nessa utopia, achando que o Brasil já teve um racismo estrutural? Sim. Uma pessoa de 70, 60, 80 anos de idade pode sim nos contar histórias acerca do racismo estrutural que já aconteceu aqui. Mas hoje, dizer que o Brasil é um país que sofre de racismo estrutural, isso é, sem dúvida nenhuma, uma bandeira altamente irrelevante, altamente desconexa com a realidade. Você sabia, por exemplo, eu venho de família nordestina. A minha avó me conta muitas histórias. Por exemplo, o nordestino, antigamente, muitos anos atrás, era depreciado aqui também. Era também preconceito, ele sofria preconceito.
Será que hoje isso é uma realidade? Com várias bandas de forró, com várias músicas do Nordeste invadindo, o Sudeste invadindo. Será que ainda é uma realidade? Para pensar, você hoje tem stand-up comedy, né? Artistas e humoristas, os que fazem mais sucesso são nordestinos. Então, enfim, a gente pegar um passado que já existiu, transportar ele para o presente e dizer que existe, isto não é verdade. Eu estava lendo agora há pouco a pesquisa do IBGE mais recente. A maioria da população brasileira é parda e preta. Está lá, está na pesquisa, exatamente com esse termo. Como que seríamos um país racista estruturalmente falando se a maioria de nós é pardo e preto? Como é que pode isso? Não faz o menor sentido. Então nós somos racistas contra a gente mesmo? É isso mesmo? Se você estudar um pouquinho da história dos Estados Unidos, África do Sul, aí você vai ver o que é um racismo estrutural. Por exemplo, Martin Luther King Jr. teve que fazer um boicote aos ônibus na sua época. Porque lá sim, se um negro tivesse sentado e um branco entrasse no ônibus, ele tinha que ficar em pé. Isso é o que é racismo estrutural. Entre tantas outras questões, eu vou indicar para você uma série de televisão chamada Greenleaf, que ela pinta bem direitinho isso. Tem igrejas de brancos e igrejas de pretos. E detalhe, tá? Muitos das igrejas de pretos têm preconceito com as igrejas de branco e assim foi durante muitos anos nos Estados Unidos. O bairro do Brooklyn, por exemplo, é um bairro totalmente negro e tinha essa rincha, digamos assim, esse mal-estar com os brancos. Assiste, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, que eles passam bem essa ideia quando a mãe do Chris pensa que o marido dela estava atraindo com uma branquela. É assim mesmo que ela usa a expressão. Ela é branca. O quê? Não. Ela pode pegar a casa? Rochelle. Ela é branca? Quer parar com isso? Tem um filho com ela? Ela é branca? Não. O garoto tem pele clara? Não. Ah! Gente, nós somos todos iguais. Tem um pastor amigo meu que quando ele sofreu uma queimadura no rosto, né, ele estava mexendo no carro, explodiu o radiador no rosto dele, e eu preocupado com ele, eu falei, como é que você tá? Ele acabou fazendo uma piada com o próprio acidente. Ele disse para mim o seguinte: Pastor Paulinho, acabei de descobrir que no fundo todo preto é branco. Falei, por quê? Que quando eu me queimei eu fiquei com a cara branca. E a gente riu daquilo ali. Ou seja, todos nós somos iguais. Além do que, no Brasil não existe uma raça pura. Claro que esse termo raça já está ultrapassado, mas não existe uma etnia pura. Aqui o mais negro entre nós tem sangue europeu e o mais branco entre nós tem sangue africano, pois nós somos o país mais miscigenado do mundo. Então defender que existe um racismo estrutural não é por aí. Agora, existe o racismo? Existe. O racista, alguns, mas o país não é. Bom, dados esses fatos aqui, o que a gente pode dizer que tem? Desigualdade. A desigualdade é sim a herança do racismo estrutural que já tivemos, que hoje não temos mais, mas já tivemos. A desigualdade sim é uma bandeira que tem que ser levantada, tem que ser refletida, oportunidades iguais para todos. Agora, dizer que há um racismo estrutural, isso realmente é uma grande loucura. Em relação ao homem que foi assassinado recentemente, né, no supermercado Carrefour, né, destruir o supermercado não é uma luta contra o racismo. Destruir as instalações não é uma luta contra o racismo. Isso aí é uma verdadeira loucura. Sabe por quê? Que todos os mercados destruídos, se fecharem, muitos e muitos ficarão desempregados, inclusive esse povo que tanto defende os pretos vai colocar um monte deles sem emprego agindo dessa forma. É uma grande loucura sair quebrando tudo, é uma grande loucura sair porque isso não combate nada. Sabe? Eles querem pintar uma polícia branca oprimindo e assassinando um jovem negro, mas isso não é verdade, até porque a maioria dos policiais que são mortos também são pretos. Então isso não é uma verdade. No país não é uma verdade. Só que quando você vê um policial morto, não há nenhuma comoção. Quando você vê um policial assassinado, brutalmente assassinado, não há nenhuma comoção. A esquerda não fala nada, esses ativistas também não falam nada. Ora, se vidas negras realmente importam, por que defender o aborto das crianças negras?
Por quê? Se vidas negras realmente importam para esse grupo que usam esses fatos para poder fazer esse barulho todo, por que não protesta com os policiais que são mortos? Ah, mas a gente vai lá no Carrefour quebrar tudo porque lá um negro foi assassinado. Então tem que subir todas as favelas do Rio de Janeiro, porque ali tem micro-ondas, onde as pessoas são postas vivas ali para queimar. Vai ter que subir todos os morros cariocas, porque lá quase que mensalmente, se não dizer semanalmente, pessoas negras são assassinadas, policiais negros são assassinados. Por que não? Por que não vamos lá então quebrar tudo e tacar fogo lá? Ah, lá não pode não, né? Que se você for fazer barulho lá, provavelmente você vai ser a próxima vítima. Então é uma grande falácia, uma grande mentira que fica sendo pregado para poder dividir classes. Essa é a estratégia de Lênin, divide classe para poder criar o caos e através do caos se estabelecer essas ideologias aí que não chega a lugar nenhum. Eu digo para os meus filhos em casa, digo para você que está assistindo esse vídeo, somos apenas uma raça, somos seres humanos. Não importa a cor de nossa pele, nós temos que parar com essa, sabe, de nos dividir, nós temos que nos unir e saber que o Brasil hoje avançou e muito nessa questão. Tem muita desigualdade, ainda tem, mas racismo estrutural tenho certeza que não tem. Aí vão dizer assim, aquele homem foi morto porque ele sofreu racismo. Não, ele não foi morto porque ele sofreu racismo. Houve um grande erro, uma brutalidade, um despreparo, mas ele não sofreu um racismo, por isso foi morto. Senão outros seriam mortos também. Tá entendendo? Não é bem por aí. E aí eu quero fechar esse vídeo dizendo o seguinte, vamos acalmar os ânimos e entender que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, tá certo? Então não caia nessa falácia, não caia nessa conversa, porque isto não é verdade. Essa é a nossa opinião, nosso posicionamento. Vai com calma aí nos comentários, tá? Você que não concorda, que tudo está sendo dito debaixo de muito respeito, de muita cumplicidade. Um abraço, Deus abençoe, amém.